Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Eu venho dizer aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula sobre tipos de sujeito. Se você é novo, já peço para que você deixe aqui, se inscreva. Também aproveita, deixa seu like e não esquece de compartilhar o vídeo para algum amigo seu aí. Como eu disse, a gente vai falar sobre tipos de sujeito, então bora partir para a aula. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o que é um sujeito? Muita gente pensa que o sujeito é apenas uma pessoa, mas na língua portuguesa ele tem outro significado. O sujeito, ele na língua portuguesa, eu pelo menos, eu gosto de usar minhas palavras para definir ele, porque se torna bem mais simples, né? A gente usando nossas palavras para definir o que é alguma coisa. Eu costumo falar que o sujeito é algo, alguém ou algo que faz ou sofre ação na nossa oração. Para quem não sabe o que é a ação da oração, nada mais é do que o nosso verbo. E uma oração nada mais é do que uma frase que contém um verbo, certo? Tudo gira em torno do verbo. E a oração nada mais é do que uma frase que contém verbo, ou seja, tem que ter um sentido completo. Um exemplo aqui para vocês. Joãozinho comprou pão. Você vai perguntar, né? Primeira coisa, a gente acha o verbo, Joãozinho comprou e pão. A gente tem que ver, Joãozinho é o nosso verbo? Não, né? Não tem como a gente conjugar Joãozinho. Agora, comprou, conjugar o verbo. Então, eu compro, tu compra, ele compra, nós compramos. Então, a gente consegue. Então, comprou seria o nosso verbo. E, por fim, pão. Pão é verbo? Também não, né? Então, a gente chega à conclusão que comprou é o nosso verbo. Agora, a gente que encontrou o verbo, aí então você vai perguntar por verbo. Duas perguntinhas que são essenciais para a gente encontrar um sujeito, que é quem ou o que. Então você vai perguntar assim para o verbo comprou. Quem ou o que comprou o pão? Aí a gente vai chegar à conclusão que foi Joãozinho. Então o nosso sujeito é Joãozinho. Beleza? Então é bem simples, né, de achar o nosso verbo, porém vão ter situações que vai ficar meio encurralado isso daí. Então vamos deixar isso aqui no cantinho, ó. Duas perguntinhas. Quem ou o que? Então, essas duas perguntas são essenciais para a gente encontrar o nosso sujeito. Antes de começar os tipos de sujeito, eu quero dar mais um adendo. Galera, lembre-se que nenhum sujeito é iniciado por preposição. Logo mais vocês vão entender o porquê, porque tem um tipo de sujeito aí que vai meio que encurralar isso daí. Então agora vamos partir para o primeiro. Então, pessoal, a gente tem 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que também é conhecido como oração sem sujeito. Sim. E agora, vamos partir pro primeiro tipo de sujeito, que é o sujeito simples. Galera, o sujeito simples é aquele tipo de sujeito que possui um único núcleo de sujeito, ou seja, uma única parte mais importante em todo sujeito. Então, vamos entender isso de forma prática. Aqui está uma frase que eu coloquei, que é as vacas pastavam na fazenda. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que encontrar o nosso verbo. Então, o nosso primeiro passo para achar o sujeito é encontrar o verbo. Então, vamos lá. As é um verbo? Eu, as, tu, as, ele, as, não é um verbo. Vacas. Eu, vacas, tu, vacas, ele, vacas, nós, vacamos. Enfim, não faz sentido algum, né? Então, agora vamos para pastavam. Tu pastava, ele pastava, nós pastávamos. Então, faz sentido, né? Então, a gente coloca como verbo. Então, pastavam é o nosso verbo é o verbo da nossa frase. Eu vou colocar aqui como V, tá? Então, ele é o verbo da nossa frase. Vamos ver se tem outro verbo? Na. Eu na, tu na, ele na, nós na, vós na. Também não faz sentido. E agora fazenda. Eu fazenda, tu fazenda, ele fazenda, nós faz... Gente, não faz sentido algum. Então, a gente achou o nosso verbo. O nosso pastavam. O nosso verbo. Galera, então agora a gente tem... Lembra que a gente tem que perguntar quem ou o que pro verbo para se encontrar o sujeito? Então, vamos perguntar o verbo pastavam. Quem ou o que pastavam? Primeira coisa, a gente pergunta, né? Quem ou o que pastavam na fazenda? A gente vai chegar à conclusão que seria as vacas. Deixa eu circular aqui de outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, as vacas é o nosso sujeito. Porém, ainda não acabou. A gente tem que encontrar o núcleo do sujeito. Porque o sujeito simples
possui apenas um núcleo de sujeito. Então, vamos ver qual a parte mais importante aqui de as vacas. Seria as ou vacas? Qual seria mais importante para a constituição da nossa frase? As ou vacas? Então, a gente pergunta, né, qual seria mais importante. Então, você chegaria à conclusão que seria vacas. Vacas é mais importante do que as. Porque as, se tivesse as na frase e não tivesse vacas, não teria sentido algum. Então, a gente chega à conclusão que o nosso núcleo do sujeito é vacas. Então, a gente também chega à conclusão, após isso, que ele é um sujeito simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo, que é vacas. Então, vou colocar até aqui, ó, núcleo no sujeito. Tá aí, então. Agora vamos passar para o próximo tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Galera, então agora vamos partir para o sujeito composto. Então aqui, ó, sujeito composto. Ele vai possuir dois ou mais núcleos de sujeito. Ou seja, se o sujeito simples tinha um, esse vai possuir dois ou mais. Então, a gente tem que fazer os passos para encontrar o sujeito composto. Vamos então pegar essa frase aqui de exemplo. As vacas e os bois pastavam na fazenda. Eu alterei só uma coisinha da última frase e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o nosso verbo, que a gente já tinha encontrado, né? Então, pastavam é o nosso verbo. Então, a gente tem que perguntar para ele, quem ou o que pastavam na fazenda? A gente vai chegar à conclusão que seria as vacas e os bois pastavam. Bem simples, né? Porém, agora a gente tem que se lembrar de encontrar um núcleo do sujeito. A gente tem que encontrar qual são a parte ou as partes mais importantes do nosso sujeito. Seria as? Seria vacas? Seria seria os ou seria bois? Ou seria dois dessas palavras ou mais? Vamos lá. Quais dessas palavras não poderiam faltar na nossa frase? As, vacas e os ou bois. Tem duas dessas que são muito importantes. Vamos ver se você consegue identificar. Se você conseguiu, parabéns, porque é bem simples de encontrar. A parte mais importante do nosso sujeito, nesse caso, é vacas e bois, não é? Porque sem eles não seria possível a gente formar a frase. Porque pensa, se a gente tivesse falado as e os pastavam na fazenda, não faria sentido algum. Então, vacas e bois seria muito mais importante que as outras palavras do nosso sujeito. Então, eles são os núcleos. Por isso, sujeito composto. Galera, uma técnica também que eu tinha aprendido há pouco tempo atrás para encontrar o sujeito era o seguinte: acha o verbo, tudo que vem antes é sujeito. Galera, essa técnica até que funciona, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que o sujeito venha no final da frase. Então essa regra nem sempre é concretizada. Você pode usar. Acha o verbo, tudo que vem antes é sujeito. Beleza, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, nessa frase, aqui até dá. Porque a gente encontrou pastavam, tudo que veio antes, as vacas e os bois, foi o meu sujeito. Porém, nem todas as frases é assim. Vem, porque, ó, poderia ser assim, ó. Pastavam na fazenda as vacas e os bois. Então, tomem cuidado com essa regra de que acha o verbo, tudo que vem antes é sujeito. Porque, como eu disse, e se essa frase fosse assim, ó, fosse assim, pastavam na fazenda, vírgula, as vacas e os bois. Então, não poderia usar essa regra. Então, nesse caso, a gente pode usar essa regra, mas se fosse em outros, teria que tomar um pouco mais de cuidado, beleza? Então, agora vamos partir para o próximo tipo de sujeito, que é o sujeito oculto. Galera, então vamos lá partir para o sujeito oculto agora. Eu já coloquei aqui na lousa que o sujeito oculto ele é um sujeito que está escondido no verbo. Aí você fala, tá, como assim? Galera, o sujeito oculto é aquele tipo de sujeito que ele não vai estar escrito na frase. Ele vai estar na conjugação verbal. Ou seja, você vai ter que conjugar o verbo para achá-lo. Então, a primeira coisa, esse sim é essencial você encontrar o verbo. Se você não encontrar o verbo, você não acha o sujeito. Então, vamos lá para o exemplo. Ando todas as manhãs. Nesse caso aqui, ó, qual é o nosso verbo? Ando todas as ou manhãs.
ou possa ser que seja mais de um, né? Então vamos lá. Ando todas as manhãs. Primeira coisa, vamos encontrar o nosso verbo. Vamos conjugar aqui todas as palavras para ver se uma delas é verbo. Vamos lá. Eu ando, tu anda, ele anda, nós andamos, vós andares e eles andam. Olha, achamos um verbo. Então, vamos circular. Nossa, desculpa, mas aqui é o verbo, tudo bem? Galera, sempre é muito importante vocês circularem o verbo para vocês assim ficar mais simples de encontrar o sujeito da frase. É muito importante sempre você marcar de cores diferentes coisas importantes na frase que vão te auxiliar a encontrar o sujeito, porque isso ajuda muito, sério. Então vamos lá. Todas agora. Eu todas, tu todas, ele todas, nós todamos. Não faz sentido, né? Então não é verbo. As. Eu as, tu as, ele as, vós, nós as, vós dar. Enfim, não faz sentido. E aqui, eu manhã, tu manhã, ele manhã. Não faz também nenhum sentido. Então a gente chega à conclusão que o nosso verbo é ando. Agora, a gente tem que encontrar o sujeito que está oculto nesse verbo. Então ele pode ser eu, pode ser tu, pode ser ele, pode ser nós, pode ser vós, assim. Então, por isso que a gente tem que conjugar esse verbo. Então, vamos lá. Eu ando. Nossa, ficou legal, né? Agora, vamos lá. Tu ando. Ficou um pouco estranho. Ele ando. Não faz nenhum sentido. Nós ando. Vós ando. E eles e elas ando. Também não faz sentido. O único que deu certo foi eu. Ou seja, o único que poderia ser o sujeito oculto dessa frase seria o eu. Então é assim que a gente acha o sujeito oculto. Com esse tipo de conjugação. Eu ando, tu ando, ele anda. Você vai conjugando do jeito que o verbo está na frase. E aí você vai achar exatamente o pronome que se encaixa com aquele verbo. Porém, você tem que tomar cuidado com a terceira pessoa. Porque a terceira pessoa, ela vai meio que dar uma quebrada nas suas pernas. Você vai entender o porquê no próximo tipo de sujeito, o sujeito indeterminado. Pessoal, agora a gente vai passar por um tipo de sujeito que é um pouquinho mais complicado. Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado com ele. Vamos lá, é o sujeito indeterminado. E ele é aquele tipo de sujeito que você não consegue determinar. Então, galera, como eu disse, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Por esse tipo de sujeito, você não vai conseguir determinar ele. Ele, assim como oculto, vai estar inserido no verbo. Porém, uma coisa que você tem que se lembrar é que o sujeito oculto, ele vai estar presente ou na primeira ou na segunda pessoa do singular e plural. Porque quando se trata de terceira pessoa, aí é um pouco mais complicado. Você tem que tomar muito cuidado com a terceira pessoa em tipo de sujeito. Por conta desse carinha aqui, o sujeito indeterminado. Vamos lá, para vocês entenderem melhor, vou colocar aqui na frase. Brincavam na rua. Uma coisa que você vai se perguntar, tá, vou achar o verbo. Certo, eu já encontrei o verbo. O verbo eu sei que é brincavam. Aí você vai pensar assim, tá, e agora? Quem brincava? Eles, elas, vocês? Não sei, não tem como eu determinar. Brincavam. Não sei, não posso falar qualquer pessoa. Então não consigo determinar quem é ele. Não consigo falar quem quem brincava. Então, por isso você tem que tomar muito cuidado com verbos com terminação em ão. Tipo, brincavam. Porque quando você tem verbos nessa terminação, você tem que tomar muito cuidado. Basicamente, todos os verbos que terminarem tiverem nessa terminação, o sujeito vai ser indeterminado. E outra coisa também é que o sujeito indeterminado, ele também possui outra forma que ele pode aparecer. Vamos supor que a gente tem a frase. Seguinte frase. Precisa-se de ajudante. Galera, então lembra que eu falei que o sujeito determinado ou vai terminar em ão e tem outro caso também que ele pode acontecer. Galera, lembra no início da aula que eu tinha falado assim? Nenhum sujeito é iniciado por preposição. Olha aqui, a gente tem o de e logo em seguinte o ajudante. Então, não pode ser o nosso sujeito ajudante.
Primeira coisa, então, vamos entender melhor isso que eu falei. Primeira coisa, vamos encontrar o verbo. Qual é o nosso verbo da nossa frase? Precisa, né? Precisa é o verbo. Eu preciso, tu precisa, ele precisa, nós precisamos. Então, precisa é o nosso verbo. Como que eu determino precisa-se de ajudante? Quem precisa de ajudante? Quem? Não sei. Não sei se é a loja, se é ele, se é ela. Não sei. Não tem como eu definir quem é. Então, esse sujeito, ele vai ser indeterminado. Então, ó, dois casos para vocês sempre se lembrarem que provavelmente vai ser um sujeito determinado. Quando o verbo principal da frase terminar em ão, que é am, quando o verbo terminar em am, vou até colocar aqui, ó. Quando o verbo terminar em am, ou também quando precisa-se de ajudante. Verbo, tem o verbo, mais o se, mais uma preposição, mais uma preposição. Quando você tiver esse formado, verbo mais se mais preposição, saiba que vai ser sujeito indeterminado. Galera, uma coisa muito importante também de se falar é que nem sempre quando terminar em ão, como eu disse, vai ser sujeito determinado. Você tem que tomar cuidado com isso também. Porque, e se especificar? João e Maria brincavam na rua. Aí pronto, temos sujeito. Sujeito composto, João e Maria. E agora a gente tem aquele caso lá das vacas, lembra? As vacas pastavam na fazenda. Pastavam termina em ão também, porém tem as vacas, então tá especificando. Então a gente consegue achar o sujeito. Porém, se a gente não tem o sujeito, e é como se fosse um sujeito oculto aqui, ó. É como se ele tivesse oculto, mas você não consegue determinar ele. Então, ele é sujeito indeterminado. Então, quando o verbo termina em ão, e quando a gente tem o formado verbo mais se, mais preposição, a gente tem um sujeito indeterminado. Então, a gente chega à conclusão que a gente tem que tomar muito cuidado com as terceiras pessoas, tanto do plural quanto do plural. Ele, ela, eles e elas. Esses dois casos tem que tomar muito cuidado. Então, fique prestando atenção muito nesses dois casos, quando a gente tem verbo, mais se, mais preposição, e quando a gente tem um verbo principal que termina em ão. Galera, agora vamos partir para o finalmente último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente ou sujeito, ou também chamado hoje em dia de oração sem sujeito. Galera, esse aqui é mais simples de você perceber ele. Ele vai ser três vezes e pode ser que ele apareça. Eu vou até colocar aqui os negocinhos para ficar mais fácil para vocês verem. Tá aqui um, outro e o outro. Quando for uma oração que expressa o fenômeno natural. Por exemplo, choveu muito ontem à noite. Você vai perguntar, quem ou que choveu muito? Não tem como você saber. Quem ou choveu? Também não. Não é sujeito. Não tem alguém ou algo. Então, a gente diz que é um sujeito inexistente, que é um sujeito que você não consegue encontrar na frase. Não existe. Choveu é um fenômeno natural, a natureza que faz. Então, não pode ser, beleza? Agora, haver no sentido de existir. Não há nenhum aluno na sala. Aí você vai perguntar, quem ou que não há nenhum aluno na sala? Gente, não faz sentido algum. Então, no sentido de existir. Então, galera, quer dizer que quando você tiver o haver no sentido de existir na sua frase, não possui sujeito, beleza? E um verbo com tempo ou clima. Exemplo, faz anos que não a vejo. Faz anos que não a vejo. O que ou o que? Quem ou o que faz anos que não a vejo? Gente, também não faz sentido algum. Então, ele é considerado como sujeito inexistente. Ou seja, também quando a gente tem alguém chega assim pra você e fala, é 1 hora, fala do tempo, é 2 horas, é 3 horas, quem ou que é 3 horas, não tem como você falar, entendeu? Então, por isso é sujeito inexistente. Ele é bem mais simples de você identificar, como eu disse, se você perguntar quem ou que, você vai perceber que não vai ter nada que possa se encaixar ali. Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e o mais importante, tenha entendido. Não se esquece de deixar o seu like se você não deixou. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado
vai ter um link para você acessar uma atividade, para você treinar seu conhecimento dessa aula e poder ver o quanto você aprendeu nessa aula. Galera, qualquer dúvida também você pode mandar nesse e-mail que está aparecendo na tela. E outra coisa que eu esqueci de falar muito importante sobre o questionário aqui dos comentários. Esse questionário ele é enviado de forma anônima, não vou saber quem você é, fique tranquilo quanto isso, e não vou descobrir quem você é, seus parabéns, então fica tranquilo quanto isso, você não pode ter medo de errar, se você errar tudo bem, você pode reassistir a aula para ver o que possa ser, o que você tem errado e assim conseguir botar em prática isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, já disse para você deixar o like. E não se esquece de compartilhar com outro amigo. Se no início você tinha compartilhado com um, agora pega esse vídeo e manda para outro amigo ou no grupo da família. Enfim, fiquem com Deus e uma ótima semana. Uma ótima semana a todos. Fui! Closer,